Meus queridos, meus amigos do terceiro ano, hoje a gente vai começar a falar de um período literário que eu gosto, particularmente gosto muito, né? Ele é bem intenso, tem bastante história, tem bastante características interessantes e é o Barroco, né? O Barroco no Brasil. Vamos lá. Gente, aí eu coloquei tem essa linha do tempo só para vocês se orientarem, né? Primeiro aqui que a gente estuda esse ano é o classicismo, né, no século XVI, e depois a gente vê agora o barroco e posteriormente o arcadismo, né? São esses os três períodos literários que está no nosso programa de PISM 3. O que vai aumentar alguns ali, talvez seja algum conteúdo, e alguns deles têm mais autores a serem vistos, mas são períodos bem tranquilos, não dá grandes problemas para entender e vamos dar continuidade. Galera, o antecedente ao barroco, então, é o classicismo, né? E a gente viu como as características dele, eles apresentaram um trabalho, a gente viu isso no videoaula, fizemos exercício. Então, aí, ó, tem a arte do Renascimento, profundas transformações sociais, econômicas, culturais e religiosas. Muito importante para o que vem depois. Essa parte aqui, ó, substituição da fé medieval pela razão e do cristianismo pela mitologia greco-romana e também muito importante o antropocentrismo, né? Então a gente vê que com as evoluções, as transformações econômicas, sociais, a gente teve também que não está aqui, mas como característica forte no classicismo, a questão da imprensa, né? Que teve uma evolução e com toda essa questão, você tem um desenvolvimento muito forte da razão, né? As pessoas passaram a se informar, a ter leis, e elas passaram a questionar muito aquele modo medieval de acreditar, né, de teocentrismo cego, né? Acreditar em tudo que a igreja prega sem questionar e não botar aqui nada relacionado ao homem, né? O homem não participa de nada nas decisões, ele não questiona nada. Então isso tudo vai ser deixado de lado. Já havia ali então uma mudança no critério que diz respeito à religião, que foi muito forte, a gente vai perceber os desdobramentos deles aqui no Barroco. Vamos lá, a arte barroca e o contexto. O ano de 1517, a reforma, né, a reforma protestante, né, ela divide a igreja entre católicos e protestantes. Né, em 1540 é fundada a Companhia de Jesus, ordem religiosa que envia missionários a vários continentes. E em 1563, a Igreja dá início ao movimento da Contra-Reforma, tentando impedir a expansão protestante. Galera, o que aconteceu nesse período aqui? O que esses três pontos são de extrema importância? Eles estão no contexto do Barroco e vamos lá, vamos tentar entender eles. A Reforma Protestante, a gente tem um nome que encabeça ela muito fortemente, que é o Martim Lutero, né? Não sei se vocês já se informaram, já estudaram isso em outra matéria, que é a questão da reforma que ele fez 95 teses. 95 teses que questionavam o modo da Igreja Católica, né? A postura, a doutrina. E vários desses questionamentos tinha como base a questão de indulgências, quando eles vendiam coisas para os fiéis na questão como coisas sagradas, como, né, ou seja, objetos, ditos sagrados e tudo mais. A grande devoção que haveria de existir, tanto de dinheiro, de abrir mão de riquezas e deixar a igreja tomar todo o comando financeiro e mesmo de poder na vida de todos. Então, várias dessas características eram criticadas e foi postuladas nessas teses por Martim Lutero. Essa foi a reforma dele, né? Não é preciso pensar, a gente não é preciso muito pensar muito para imaginar que a reação da Igreja Católica não foi boa, né? A Igreja Católica decidiu fazer uma contra-reforma. Por quê? Porque por mais que ela já havia excomungado e repudiado toda a ideia
a ideia central da reforma do Lutero, muitos camponeses, muitas pessoas que já viviam em estado de miséria, e mesmo alguns nobres, mesmo a nobreza, que já questionavam porque tinham seu poder limitado, tanto pela questão de querer terras que eram da igreja, ou poder estar de acordo com a igreja, mas sem ter de se submeter financeiramente tão fortemente à igreja, começaram a apoiar essa reforma. Então dá uma crise muito forte de valores dentro da igreja, uma crise de fé muito grande. Aliás, dentre os fiéis. Então a igreja tinha que reagir. Ela reagiu fazendo uma contra-reforma, né? A contra-reforma foi uma reação, uma tentativa de conter o protestantismo e fortalecer as bases católicas, as bases da Igreja Católica. Quais foram as formas que a gente vai ver aqui dentro? A gente tinha, nesse movimento da Contra-Reforma, a Companhia de Jesus, né? A gente teve os jesuítas, as pessoas que foram para evangelizar, para converter os não cristãos. Teve também a questão da Inquisição, teve uma série de formas para tentar fazer isso. Aqui no Brasil foi um boom nessa época a construção de igreja, né? A gente tem hoje no Brasil várias igrejas barrocas, né, do estilo barroco, que são advindas dessa época. E aí toda essa característica a gente vai ver refletida na literatura. Vamos lá, o início do Barroco se dá no século XVII, 1601. A gente tem como um pano de fundo principal aqui, vocês vão entender brevemente, talvez não nesse vídeo, mas no próximo, né? Na Bahia, foi talvez, que é a terra talvez de um principal. No Brasil, talvez seja o principal poeta barroco, que é o Gregório de Matos, que tem tem uma diversidade muito grande de temas dentro do Barroco. O Barroco ganhou impulso entre 1720 e 1750, momento em que várias academias literárias foram fundadas por todo o país, né? Publicação de Prosopopeia de Bento Teixeira. Vamos lá, escola. Arte da indisciplina, arte da contra-reforma, pretendia educar e moralizar os fiéis. Capaz de seduzir, convencer e converter. Retoma o prestígio da Igreja Católica. Na Europa era empregada como uma arte catequética, né? A gente tem aqui a questão da filosofia escolástica, não sei se vocês se recordam de eu já ter mencionado para vocês, que era aquela ideia de ensino, de você atrelar o ensino nas escolas a uma filosofia religiosa, uma filosofia, no caso, católica, cristã, né? E a gente vai perceber aqui, quando fala que é capaz de seduzir, convencer e converter, a gente vai ter alguns autores aqui, como é o caso do Padre Antônio Vieira, que faz uso de uma retórica incrível, assim, uma retórica incrível para poder buscar esses fiéis que estavam desviados, né, que por todas essas razões que eu mencionei anteriormente, se acabaram se afastando da ideia da igreja. Vamos lá. Muito fortemente, muito mesmo, e talvez um dos motivos de eu gostar tanto do Barroco é as expressões, né, que tem aqui das figuras de linguagem. Então eu listei algumas delas aqui para vocês. A gente tem antítese, né, aparece na contradição do homem barroco, o seu dualismo. O que é o dualismo no Barroco, gente? A gente vai ter então uma retomada de valores aí religiosos dentro do poema, mas ao mesmo tempo existe toda uma crise, né, tanto moral quanto de valores desse mesmo homem. Então os poemas são marcados por esse dualismo. Qual é o dualismo? O homem está dividido eternamente entre viver a vida plenamente, viver o mundano, né, viver o que o mundo oferece, sem se preocupar com a ideia do pós-vida, depois que ele morrer, ele acertar as contas com Deus e tudo mais, ou viver uma vida extremamente regrada, servindo a Deus e abdicar do mundo para ter uma vida eterna no pós-vida, né? Então essa é a grande contradição, esse que é chamado dualismo. Hipérbole. Hipérbole é a ideia do exagero, né? Da ideia de grandiosidade e pompa a escola literária barroca. É repleto de hipérboles, né? Vários poetas vão usar
umas figuras na hora de representar frases simples nas suas poesias, vocês vão ver muitas formas extremamente hiperbólicas, né, de exagero. Metáforas, completamente cheio de metáforas, comparações implícitas nos textos, paradoxo, que remete à união de duas ideias contrárias em um só pensamento. Né? É igual naqueles poemas, eu sempre uso esse exemplo, aqueles poemas que falam do amor. Né? É a ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, não faz sentido. São ideias contrárias no mesmo pensamento. E a prosopopeia, né, que é a personificação de seres inanimados para dar mais dinamicidade à realidade. A gente viu isso, né, como figura de linguagem no ano passado, mas também está dentro aí. Aí tem também alguns exemplos aqui, igual por exemplo da figura de linguagem da antítese, né? Ó, o prazer com a pena se embaraça. Porém, quando um com o outro mais porfia, o gosto corre, a dor apenas passa. Né? Você vai ter aí, nesse caso do pena, né, a questão de sofrimento, de solidão, de aflição, e o prazer, a ideia de prazer e penar, né? Ou seja, ideias contrárias, mas aqui não é um paradoxo, porque aqui a frase está construída de maneira que ela uma não contradiz a outra. A gente tem apenas ideias contrárias, a gente tem apenas ideias que representam valores contrários na mesma frase, né? O paradoxo, né? Andar em firme coração nascido, portanto, por belos olhos derramadas, incêndio em mares de água disfarçado, rio de neve em fogo convertido. Ou seja, você percebe que é extremamente poético, é até do Gregório de Matos, é extremamente poético. A gente tem aqui além de uma metáfora bem marcada, a gente tem um paradoxo, é impossível um incêndio em mar, né? Então a ideia da impossibilidade no mesmo pensamento, dessa contrariedade. Utilização frequente de frases interrogativas, né? Até mesmo na questão da dualidade, é sempre dialogando com Deus, sempre negociando, sempre se questionando, né? Aquele eterno sofrimento. Porém, se acaba o sol, por que nascia? Se tão formosa é a luz, por que não dura? Como a beleza assim se transfigura? E aqui a gente vai começar hoje, né, a falar e a gente vai entender isso mais a fundo nos vídeos que vão explicar mais especificamente a poética de cada autor, que é duas características importantes, que é a do cultismo e a do conceptismo, que são características de alguns autores do Barroco, características que são muito marcadas dentro do Barroco. Quase todo ano cai uma questão disso no PISM, sejam elas na questão, nas opções lá das alternativas de marcar X, né, nas fechadas, ou mesmo na aberta. Teve um ano que caiu especificamente para falar o que era cultismo e o que era conceptismo. Tá? Gente, eu vou parar aqui e vou dar continuidade, senão o vídeo vai ficar muito longo, eu não quero ter que cortar a minha fala aqui no meio. Então, a gente retoma para falar de cultismo, conceptismo e mais características barrocas. Espero que tenha ficado bem entendido até aqui. Qualquer dúvida, por favor, a gente está começando essa matéria agora. Eu quero que vocês me procurem, né? Me dá um retorno, fala o que acharam, tá bom? Grande abraço para vocês e até a próxima.